Excelente dia a todos. Eu nunca fui apresentado tão rápido em toda a minha carreira com Herbalife. Impressionante, Jesus. Parabéns pela presença e a conexão de todos. Cadernos, canetas, chás, foco. Vamos começar um treinamento jamais visto sobre esse aminoácido espetacular, o mais abundante aminoácido do corpo humano, a glutamina. Minha organização já teve um treinamento, então não se preocupem que eu atualizei, tem muita novidade, fiquem todos focados. Vamos começar, vou compartilhar aqui minha tela. Diga para mim que vocês estão me vendo e ouvindo bem. Tranquilo? Excelente. Deixa eu só fazer aqui um ajuste para colocar em modo de apresentação e a gente poder ter a melhor experiência. Ok, então, antes de começar a falar propriamente dito de glutamina, nós temos que fazer uma introdução rápida, uma revisão sobre aminoácidos. E, por falar em aminoácidos, eu tenho um capítulo no meu livro exclusivamente sobre aminoácidos e bioquímica de proteínas, esse livro de biologia celular e molecular. Aqui estou eu, com 32 anos, quando eu comecei a usar os produtos da Herbalife e iniciar essa atividade. E semana que vem eu faço 58 anos, meus amigos. Significam 26 anos de consumo cotidiano desse shake maravilhoso no café da manhã. Tem sido essa a nossa experiência pessoal e familiar. E esses aminoácidos que tem nessas proteínas nobres presentes nos nossos produtos são fantásticos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, vamos fazer uma revisão. Primeiro, todo tipo de seres vivos conhecidos na face da Terra tem aminoácidos na sua estrutura, porque todos são feitos de proteínas como a substância mais abundante nos organismos vivos depois que a gente retira a água. Então, vocês estão vendo aí os aminoácidos, são um total de 20. Estão vendo aí os diversos exemplos de micro-organismos, animais, plantas, fungos, tudo mais que faz parte do que nós chamamos de biosfera, que é o conjunto dos seres vivos do nosso planeta. O que servem os aminoácidos? Todos eles são os blocos construtores das proteínas que formam a estrutura orgânica das células de todas as formas vivas conhecidas. Vocês estão vendo aí os 20 tipos diferentes de aminoácidos. Estão vendo aí a comparação com o tijolo, que forma a casa, são os aminoácidos que formam as proteínas, e tem mais de 100 mil tipos de proteínas conhecidas somente no corpo humano, só para vocês terem uma ideia da importância desse tema. Os seres humanos, eles ingerem os aminoácidos a partir de vários tipos de alimentos. Na realidade, a maioria dos aminoácidos não está livre, está incorporado na estrutura de proteínas, e aqui nessa imagem vocês já estão vendo a importância de você equilibrar. À esquerda de vocês, na tela, nós estamos vendo as proteínas de origem animal, e à direita nós estamos vendo as proteínas de origem vegetal. Então, os aminoácidos, nós sabemos que, quando vem de proteínas de origem animal, eles são completos, tem todos os 20 aminoácidos. Nos vegetais, faltam alguns aminoácidos, somente os aminoácidos essenciais. Mas quando ocorre combinação de vegetais, principalmente quando você combina cereais com leguminosas, por exemplo, quando você combina trigo com feijão, arroz com feijão, milho com feijão, você tem a possibilidade de compor uma proteína completa. O ideal é você equilibrar, porque junto com as proteínas que vêm de origem vegetal, também vêm as fibras, tem muita vitamina, muitos minerais, e vêm os fitonutrientes, que são aquelas substâncias que dão as cores das plantas e que trazem benefícios para o nosso corpo que vão além da nutrição. Então, dá uma olhada agora aqui nesse quadro para vocês apreciarem a composição do corpo humano. Olha como está didático. Primeiro, 60% de água, ok? Depois sobra 40%. Desses 40%, se a gente arredondar, metade são proteínas, que estão aqui representadas pelo nome de aminoácidos. E a outra metade são várias outras substâncias que fazem parte da composição do nosso corpo. Como eu já mencionei, existem cerca de 100 mil diferentes tipos de proteína do corpo humano, e todas elas, sem exceção, são resultado de ligações desses 20 aminoácidos. Daí a importância dessas substâncias para a nossa composição, para o nosso funcionamento e para a nossa saúde. Só para vocês dimensionarem a relevância desse tema, se a gente for considerar as proteínas,
elas correspondem, arredondando, a 20% do nosso peso corporal, ou, se a gente tirar água, é metade do peso seco, entendeu? Quando você tira a água do corpo humano, o que sobra, metade da massa seca do corpo humano é feito de proteínas. E vocês estão vendo aí os diversos tipos de tecidos, com alguns exemplos de proteínas que são típicas, como a pele e o osso, temos o colágeno, como o cabelo, as unhas, temos a queratina, como temos a hemoglobina, como temos a imunoglobulina, que são os anticorpos que garantem a nossa defesa imune, temos as enzimas digestivas, temos a actina e miosina, que são as proteínas contráteis que garantem o funcionamento e o movimento do nosso corpo através da estrutura muscular. E, só para vocês fazerem um cálculo, uma pessoa que pesa 50 quilos, ela tem 10 quilos de proteína. Pega essa conta. E essas proteínas são responsáveis pela formação de todos os tecidos. Nós temos proteína do cabelo até os pés, como vocês estão vendo aí, diversos exemplos de estruturas, como os músculos, trato gastrointestinal, as nossas vísceras todas, a hemoglobina, que é a proteína que dá a cor vermelha ao nosso sangue, que está dentro das hemácias, que transporta o oxigênio, o colágeno, que constitui a pele e o cabelo, que nós já mencionamos, e várias outras proteínas que garantem a nossa estrutura e função. Agora, assuntos especiais. Os aminoácidos, eles hoje são utilizados em vários segmentos do cotidiano humano. Primeiro, são a chave do sabor dos alimentos, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso hoje. São destaques na beleza, na cosmética, porque garantem a boa estrutura da pele, bom funcionamento, a boa hidratação. Prática esportiva, melhorar o desempenho e a recuperação muscular. E saúde como um todo. Muitos aminoácidos livres funcionam para aumentar a nossa imunidade e também aumentar o funcionamento do nosso sistema nervoso, nosso sistema circulatório, e nós vamos ver isso mais adiante. Agora eu quero contar-lhes uma história que talvez seja conhecida de poucos. Máxima atenção. Estamos aqui em 1908. O professor Kikune Ikeda, não sei se está pronunciado corretamente aí o japonês, temos descendentes de japoneses na sala que depois podem me ajudar a pronunciar corretamente. Ele identificou o componente do que hoje é cientificamente comprovado o quinto sabor da nossa experiência de paladar. Já eram conhecidos 4 sabores primários e ele descobriu o quinto sabor. E ele identificou a substância a partir de uma pesquisa científica que ele estava desenvolvendo com uma alga chamada kombu, e esse aminoácido, ácido glutâmico, ou simplesmente glutamato, ele identificou como responsável principal pela experiência desse quinto sabor, que ele passou a chamar de umami, o nome do quinto sabor. Então, nós estamos vendo aqui o reconhecimento científico só ocorreu no ano de 2002, após a identificação de receptores na língua para esse aminoácido especificamente. Então, aí vocês estão vendo os sabores básicos, tradicionais, doce, salgado, azedo, amargo, e depois o umami. Olha só que interessante a distribuição dos receptores do sabor umami. Praticamente a língua inteira possui receptores para as substâncias que provocam esse tipo de experiência gastronômica. Aí, essa empresa foi criada. Após a descoberta, o ácido glutâmico foi transformado em glutamato monossódico, vou já explicar o significado desse nome, foi feito patente e o produto final foi desenvolvido um tempero que acredito todos vocês aqui já experimentaram, principalmente quando comeram comida japonesa. O nome do tempero é Ajinomoto e a empresa também com o mesmo nome foi lançada e é hoje considerada a principal empresa produtora de aminoácidos do mundo. E o significado da palavra Ajinomoto é esse, essência do sabor. Aqui está o produto icônico, né, da empresa, e aqui está o glutamato monossódico. Se vocês apreciarem em cima, vocês estão vendo à esquerda a estrutura do aminoácido ácido glutâmico, com uma carga negativa perto do átomo de oxigênio, na extremidade direita, e um átomo de sódio, que tem carga positiva, ele é um cátion, colado nesse negativo do oxigênio. Então, você tem um aminoácido com sódio. O sódio, vocês sabem que tem um saborzinho salgado, cloreto de sódio.
e o ácido glutâmico tem um saborzinho adocicado. Então, quando eles montaram essa molécula, o glutamato monossódico cria um sabor diferente, que é chamado de umami, que realça o sabor dos alimentos quando você adiciona o tempero. A empresa hoje é referência mundial, e quando tem esse selo, aminoácidos puros, seria a tradução para o nosso idioma, pela Ajinomoto, significa que você está respeitando os critérios de mais alto nível de controle de qualidade. Quais são os parâmetros? Primeiro, origem 100% não animal, o que cria impactos ecológicos positivos, elevado grau de pureza, qualidade consistente lote a lote e rastreabilidade total, desde a fonte, vegetais específicos, de onde ele retira os aminoácidos, até o produto final que vai ser levado para os consumidores. Então, a melhor matéria-prima é garantida. A Ajinomoto foi a pioneira no desenvolvimento em métodos de produção de aminoácidos por fermentação, sem uso de qualquer fonte de matéria-prima animal e com baixíssima emissão de gases de efeito estufa. Então, quando você fala que tem o selo, você está com um produto com alto controle de qualidade. Esse é o selo com alto grau de pureza. E eu perguntei para a equipe técnica da Herbalife e eles me garantiram que o próximo lote que vamos receber já virá com o selo da Ajinomoto no nosso produto glutamina, que é o aminoácido que eu vou agora mais me aprofundar para vocês gravarem quais são as principais propriedades e por que usar glutamina hoje e sempre. Então, muita atenção. Davi, por que não veio já com o selo desde o primeiro lote? Só por curiosidade. Porque a velocidade com que a Herbalife desenvolveu e lançou esse produto no Brasil foi mais rápida do que a liberação legal para colocar o selo, entendeu? Então, eles garantiram que agora, no próximo lote, nós já vamos ter esse selo para a gente promover. Então, vamos falar agora sobre os benefícios da glutamina, muito além dos músculos. Então, gravem logo essa frase. Quando se fala em glutamina no mercado tradicional, fala-se sempre na associação com estrutura muscular, recuperação e suporte para quem pratica exercícios físicos, sobretudo exercícios mais extensos e intensos. Então, aqui é o artigo científico mais amplo que eu tive a oportunidade de estudar sobre esse tema. Vocês estão vendo aí o título do artigo: Glutamina, aspectos bioquímicos, metabólicos, moleculares e de suplementação. Então, o que nós vamos conversar aqui hoje é um resumo que eu fiz das 5 principais propriedades. Na realidade, são várias, mas eu queria que vocês se concentrassem comigo em 5 principais benefícios do uso da glutamina para nós, consultores, para os nossos clientes. Primeiro, é um aminoácido natural, significa que o corpo tem capacidade de produzir, mas ele, na literatura bioquímica, ele é considerado condicionalmente essencial. O que significa isso? Vocês lembram que a classificação de aminoácido natural e essencial é a capacidade de produzir pelo organismo, são os naturais, e a incapacidade de produzir, que são os essenciais, que obrigatoriamente tem que vir pela dieta. Então, a glutamina ela faz parte de um grupo intermediário que é o condicionalmente essencial. Em determinadas condições, você não produz glutamina em quantidade suficiente para a necessidade. Então, casos de cirurgias, casos de traumas, casos de queimaduras, casos de desequilíbrio de funcionamento intestinal, casos de exercícios físicos intensos e extensos. Tudo isso cria uma necessidade de glutamina acima da capacidade do corpo humano fabricar. Aí tem que complementar através da alimentação e da suplementação. Então, primeiro, ajuda a preservar os nossos músculos. De que maneira, Davi? Veja que coisa sofisticada. A glutamina estimula a produção e a liberação do hormônio do crescimento, o famoso GH, contribuindo para o reparo muscular pós-treino e minimizando o processo de sarcopenia, que vocês já tiveram aula conosco, já estudaram também sobre o tema e sabem que é a perda natural de massa muscular que ocorre com o passar do tempo, após os 30 anos, com uma média de perda de 1% ao ano. Então, você passando a utilizar glutamina regularmente, você vai ter uma estratégia nutricional para te ajudar a preservar sua estrutura muscular. Segundo, protege a integridade da nossa mucosa intestinal. E aqui tem alguns efeitos positivos para a nossa saúde e para o nosso bem-estar.
facilita a absorção de nutrientes, os enterócitos, que são aquelas Gente, é ao vivo, viu? É tudo ao vivo. Então, eu acho que deve ser para ter, 4 assim, dias. expectativa. Só um instantinho, Amilcar. Essas células se renovam a cada 4 dias. Significa que a cada 4 dias tem um epitélio de intestino novo. Então, elas necessitam de fornecimento desses aminoácidos em base diária, por causa da velocidade de reprodução. Então, elas se recompõem e isso garante com que você sempre vai ter uma mucosa de intestino íntegra para garantir a melhor absorção de nutrientes e evitar a entrada de bactérias, entrada de micro-organismos, entrada de partículas de alimento não digeridos e de fragmentos de paredes de bactérias que podem provocar alergias graves dentro do nosso corpo, inclusive provocar doenças autoimunes. Então, a integridade do nosso intestino é uma das coisas mais importantes em termos de saúde e qualidade de vida. E isso também está relacionado diretamente com a imunidade. Antes de falar da imunidade, eu quero só que vocês prestem atenção nesse artigo científico que vocês estão vendo aqui, ó, glutamina e a barreira, o funcionamento da barreira intestinal. Aqui na imagem da direita, no desenho, vocês estão vendo os enterócitos e estão vendo as proteínas de cimento intercelular. São chamadas de tight junctions. A gente estuda isso em biologia celular. Esse cimento, essa cola que existe entre essas células é essencial para separar o interior do intestino do interior do corpo humano. Quando não se produz essas proteínas na quantidade suficiente ou tem uma alimentação desequilibrada e as bactérias negativas da nossa microbiota intestinal proliferam, essas barreiras podem ser rompidas e as células se separam. Quando essas células se separam, coisas indevidas podem atravessar a barreira e entrar no nosso corpo. Então, existe um papel muito importante do aminoácido glutamina para a produção específica dessas proteínas que juntam as células de absorção do nosso intestino e cria essa barreira intestinal íntegra. Próxima função, melhora o funcionamento do nosso sistema imunológico. Vamos lembrar que embaixo do nosso intestino, como o nosso intestino é uma das maiores superfícies de contato do nosso corpo com o ambiente externo, é aí que se encontram 70% das células do nosso sistema imunológico, para garantir a nossa defesa prontamente contra a invasão de substâncias e micro-organismos que podem provocar doenças no nosso organismo. Então, muitas células do sistema imunológico utilizam a glutamina para seus mecanismos de defesa, principalmente para a produção dos anticorpos. Quarta função, melhora e reforça o nosso sistema antioxidante natural. Lembra que antes da gente utilizar os antioxidantes exógenos que vêm através da nossa alimentação, seja alimentos coloridos, como as plantas, ou sejam suplementos específicos, como as vitaminas A, C e E, o selênio, o zinco e alguns fitoquímicos, principalmente o nosso EGCG, proveniente do chá verde, nós temos o nosso sistema natural de defesa. E um dos antioxidantes fabricados pelo corpo humano mais poderosos chama-se glutationa. Então, nós temos primeiro o nosso sistema de defesa natural para nos proteger dos radicais livres na hora que eles são produzidos, principalmente dentro das mitocôndrias, através do processo da respiração celular. Certo? Sempre que a gente respira, que o oxigênio chega na mitocôndria para ajudar a extrair a energia dos alimentos, aí é a principal fonte produtora de radicais livres. Então, dentro da própria mitocôndria é produzida a glutationa. E a matéria-prima para produzir a glutationa, adivinha quem é? O aminoácido glutamina. Então, temos aí sistema de defesa antioxidante também garantido pela suplementação deste aminoácido. E, de quebra, melhora o nosso humor, nossa concentração e a qualidade do sono, uma vez que a glutamina também é o precursor de um neurotransmissor de nome GABA. Certo? Então, vocês podem anotar essas propriedades e se referir a essas propriedades em relação ao aminoácido glutamina e, no final,
você apresenta para o seu cliente a melhor glutamina hoje do mercado. A inovação da Herbalife, e o que é interessante, é um produto que foi desenvolvido e lançado em primeira mão internacionalmente no nosso país. Então, vamos aproveitar. Eu tomo a glutamina no meu desjejum, juntamente com o limão, juntamente com a cúrcuma e alguns outros ingredientes, como a extrato alcoólico de própolis, e vocês também podem fazer o mesmo. A formulação já foi desenvolvida de maneira que você, com uma scoop, já tem a dose diária, que são 5 gramas, e a nossa recomendação é que vocês passem a consumir cotidianamente e promover, porque é um dos melhores produtos em termos de custo-benefício. E aqui, pontualmente, nós concluímos a nossa apresentação para que a gente possa começar essa manhã de sábado e fazer uma capacitação extraordinária para inspirar todos para a próxima semana, que é o grande finale do mês de fevereiro. E eu quero que vocês todos comemorem meu aniversário com a melhor produção, com o melhor foco, com as melhores decisões. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Vamos agora escutar